já começar aqui. É comum que as pessoas acabem chegando, às vezes um pouco atrasadas, mas para dar para respeitar a pontualidade de vocês, eu já vou começar. Gostaria de primeiro falar para vocês que hoje é o segundo dia do nosso projeto Feira de Carreiras. Esse projeto foi pensado para dar oportunidade de voluntários conhecerem diversas carreiras, diversas atividades dentro da organização. E a gente começou por todas as atividades ou todos os cargos que são eleitos. Então, ontem nós tivemos o CD, hoje nós temos o Conselho de Ética, amanhã teremos o Conselho Fiscal e temos... são esses. Bom, para isso convidamos a Anitta. Já foi, né? O Conselho Fiscal foi o primeiro, foi dia 3 de julho, aliás, dia 3 de abril. Uhum. Ontem foi do CD e hoje Conselho de Ética. Amanhã tem reunião, tem reunião, mas é do CD. Sim, obrigado, Fátima, pela ajuda. Ética é o último. E, enfim, hoje nós temos a presença da Anitta e do Steph. Eu vou fazer uma rápida introdução deles e dar a palavra para eles na sequência. Só gostaria de lembrar todo mundo que mantenha o microfone no mudo para não dar eco. E quando forem falar, ativem ele, tá bom? Bom, então temos aqui a Anitta. Anitta hoje é o Encontro dos Vales, a Anitta do Vale dos Sinos. Ela foi host family, retornou da Alemanha, conselheira, presidente, orientadora, IDR da ESUL e foi membro do Conselho de Ética. E o Steph do Vale Europeu, conselheiro e tesoureiro antigamente de Blumenau, agora presidente IDA da Sul e atual membro do Conselho de Ética. Então, com vocês, dou a palavra a eles. Tirar o meu microfone do mudo, né? Você quer começar, Stefan? Não, ladies first, vamos lá. Tá, então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que é o trabalho da comissão de ética, do Conselho de Ética, que na minha época era comissão, no meio da minha gestão acabou mudando de nome, por isso às vezes eu me confundo, então me perdoem se eu errar. Então, a primeira coisa é que antes o Conselho de Ética tinha a participação de membros eleitos e de membros indicados, que daí eram os membros do Conselho Fiscal, da DNO, a Andresa participava como membro da Secretaria Executiva e do CD. E isso acabou, então, com a mudança no Estatuto, e eu fui membro, não como membro eleito, mas como membro indicada da DNO, e foi uma honra para mim, na verdade, poder representar a DNO, e eu trabalhei no Conselho de Ética justamente quando a gente estava elaborando o regimento interno. Então, assim, o conselho, existia um conselho antes da nossa gestão e o conselho depois. A gente foi mais ou menos uma fase de transição. Existiam bastante reclamações sobre os procedimentos do Conselho de Ética, sobre a forma como ele trabalhava, que não existia transparência, clareza nos procedimentos. Na verdade, a gente criou um processo administrativo, assim. Então, como eu sou formada em Direito, então eu acabei, de certa forma, liderando a elaboração do regimento interno, junto com um advogado que foi contratado para esse fim, e a gente, então, criou esse regimento. E hoje, então, os conselhos trabalham, assim, né, a ideia é que esse trabalhe de acordo com o que está previsto no regimento. Então, claro que a minha gestão foi um pouco diferente, porque além da gente ter que lidar com os casos que vinham vindo, a gente ia fazendo isso com base como se fosse numa pequena proposta de plano de trabalho que existia antes da gente. A gente ia trabalhando com aquilo, como se fosse tipo um organograma, assim, enquanto isso a gente ia criando o regimento que existe hoje. E o que acontece? Quando existem conflitos de diversos tipos, em todos os setores do IFS, seja entre voluntários locais, ou entre voluntário e presidente, entre presidentes diferentes, dentro da região, entre regiões, ou até mesmo entre órgãos do IFS, tipo, digamos que envolva o CEF, o CD, alguma coisa assim, esses conflitos, eles podem ser passados para o Conselho de Ética. Então,
Claro que não é obrigatório, o Conselho de Ética ele é, de certa forma, facultativo, porque é só quando os próprios voluntários que estão envolvidos não conseguem resolver essa situação que vai chegar para o Conselho de Ética. E daí os conselheiros vão atuar na defesa, claro, sempre priorizando o melhor interesse da organização como um todo, mas como nós somos uma organização que preza pelo diálogo e pelo entendimento entre todas as pessoas de diversas culturas, é claro que esse também acaba sendo o foco do Conselho, mas sempre prezando pelo bem-estar da organização como um todo. E, então, assim, mais ou menos, como em linhas gerais, é mais ou menos essa atuação dos conselheiros, centra muito no campo da prática. Você quer falar, Stefano? E trancou, eu acho, a internet dele. Bom, pessoal, agora voltou. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Bom, Anita, tu já resumiu bastante coisa da atuação do Conselho de Ética, né? Bom, eu fiz Conselho de Ética na CN do ano passado, né? O meu prazo dentro do Conselho de Ética é de 2 anos, né? Então, eu recém completarei 1 ano agora na próxima CN, tá? Atualmente, o Conselho de Ética ele está composto por 5 membros, né? Eu acredito que todos eles foram eleitos, né? Talvez com exceção do Jansen e da Bebel, que são os membros mais antigos. Mas eles já foram eleitos também, eles ficaram porque eles eram os tá. eleitos. Tá. E a gente tinha até recentemente o Vina como membro também do Conselho de Ética atual, mas como ele se desligou do FS, o Geraldo acabou assumindo a vaga dele como seu suplente da ocasião, né? Então, atualmente, nós somos 5 membros, né? Eu gosto de fazer, e eu acho importante fazer essa ressalva em relação aos membros do Conselho, e de qualquer conselho nessa situação aqui, de todos os voluntários. A gente exerce um cargo dentro da organização, mas acima de qualquer coisa nós somos voluntários. É claro que a partir do momento que coloca o nome à disposição para ser eleito e ser um membro de qualquer conselho que seja dentro dessa organização, ele tem que, pelo menos no meu ponto de vista, assumir o compromisso de honrar, né, com reuniões, com demandas e por aí vai, né? Mas muitas vezes é uma grande dificuldade, pelo que a gente tem percebido, pelo que eu percebi nesse último e primeiro ano de atuação, há uma dificuldade grande de reunir todos em reunião, de conciliar horários, de conciliar datas, de conseguir aprovação de voto de cada um dos membros em determinadas demandas. Então, uma crítica muito grande que a gente tem recebido dentro da composição do conselho, a resposta, a demora de dar um andamento nas ações, né? Então, uma das justificativas para esse problema é talvez eu não diria falta de comprometimento, mas pode ser também, né? Mas essa falta de tempo de alguns voluntários na reunião. Dito isso, eu acho que eu tenho que fazer um agradecimento mais do que necessário para a Anita pela elaboração do regimento interno na gestão anterior, porque esse regimento, de fato, ele é muito bom, ele auxilia muito o procedimento dentro do Conselho de Ética. Então, ele dá uma diretriz, ele dá um caminho para tratar todos os casos da mesma maneira, né? Seguindo esse regimento. E claro que esse regimento também auxilia para eventuais denunciantes para direcionarem esse procedimento da maneira mais correta possível, seguindo aí as do regimento interno. Então, fica aí já o parabéns para a composição anterior, especialmente para isso, né, para todo o Conselho de Ética, tá? Bom, eu quando entrei no Conselho de Ética, eu não imaginava que existiam tantas demandas dentro do FS Brasil e que houvessem tantos conflitos entre voluntários, né? Então, de certa forma, eu me surpreendi com o que acontece, né?
e principalmente o porquê isso acontece, né? Então, como a Anita bem lembrou, a gente é um órgão que visa o tempo todo a conciliação, ou pelo menos a mediação na grande maioria dos casos, né? Quando possível. Tem casos que, infelizmente, não é possível mediar e aí, infelizmente, a gente tem que tomar uma decisão e a gente acaba julgando, né? Eu não gosto de usar o termo julgar, como é que acaba acontecendo diante de algumas posturas que a gente acaba tendo que enfrentar dentro do Conselho de Ética de determinados voluntários, né? Tem mais uma questão também que eu acho importante esclarecer, que é a questão da publicidade, né? A Anita até comentou que o novo regimento interno veio a dar, veio priorizar publicidade, o próprio estatuto do IFS prioriza a publicidade dos atos, né? Essa questão da publicidade dentro do Conselho de Ética, eu acho uma questão, isso é uma opinião minha, eu acho uma questão bem delicada, né? Qual é a publicidade que os voluntários querem do Conselho de Ética? Isso é levantado na próxima CN, fala do Conselho de Ética, né? Eu não sei até que ponto dar publicidade a determinada demanda seja ético, né? Casos bem clausos dentro do Conselho de Ética que eu não acho interessante que sejam julgados, né? Porque a fofoca acaba aumentando, a briga acaba aumentando, e a gente pode até acabar gerando um constrangimento para voluntários, ou até mesmo por um membro da Secretaria Executiva, ou até mesmo por um estudante da rede, né? Então, essa questão da publicidade, ela é bem delicada, né? O que a gente tem feito? A gente tem, na condição atual, numerado as demandas, então cada demanda tem um número, né? E é claro que se qualquer área pedir esclarecimentos e informações acerca de uma demanda que não possua sigilo, né, a gente vai passar a esclarecer. Agora, eu acho dispensável e acho principalmente necessário divulgar, por exemplo, toda semana no informativo, até mesmo um panorama geral de todas as demandas que a gente tem, justo um constrangimento de voluntários necessitada, na minha opinião, do meu ponto de vista, né? Posso me manifestar? Falei bastante, o primeiro é esse, né? Se a Anita quer complementar alguma coisa? Isso, que eu acho que está cortando um pouco, daí não sei se todo mundo conseguiu compreender bem o que o Stefano falou, assim. Para mim, cortou bastante nessa última parte. Essa última parte cortou bastante, mas o que ele estava falando é a questão da transparência. Isso foi, inclusive, uma preocupação que a gente teve no regimento. Só para vocês entenderem, assim, do ponto de vista jurídico, em regra, processos administrativos são publicizados e tem que ser abertos. Mas tem muitas coisas que são dos processos administrativos que o IFS não consegue cumprir. Por exemplo, a maioria... Eu nunca vi, na verdade, um conselho de ética que não se reúne presencialmente. Normalmente, esses órgãos, eles se reúnem presencialmente. Por exemplo, o Conselho de Ética de uma empresa vai se reunir na sede da empresa, ou de algum órgão do governo vai se reunir sempre presencialmente. Então, é claro, essa questão que ele trouxe das reuniões é uma coisa também para quem tem interesse em se candidatar para esse cargo, que tem que levar em conta que existe um grande problema, que é em relação as reuniões serem online. Então, é mais difícil a gente conseguir expressar nossa opinião, é difícil a gente conseguir reunir todo mundo. E o que ele está falando da publicidade é isso. Realmente, dentro da nossa organização e das coisas que acontecem, é impossível que a gente faça isso, até porque a IFS poderia, eventualmente, até ser processado daqui a pouco por algum tipo de dano moral que a gente poderia causar em alguém por estar publicizando uma coisa que a gente está julgando que aconteceu. E por mais que a gente tenha provas que aconteceu, ninguém tem o direito de ficar assim, jogando aos 7 ares tudo que está acontecendo, né? Eu queria falar também um pouco que, a mesma coisa que ele disse, que eu me surpreendi com os casos, eu também me surpreendi muito com a quantidade de casos e com a matéria dos casos, porque às vezes são coisas que para nós parecem tipo picuinhas, assim, coisas pequenas que a gente acredita que pessoas que se comprometem a lidar com interculturalidade teriam que saber resolver sozinhas,
e ao mesmo tempo tem coisas que a gente acredita que uma pessoa que está cedendo o seu tempo, que é um voluntário, é difícil acreditar que as pessoas fariam isso. Assim, porque em tese quem é voluntário está fazendo aquilo porque gosta, então existe muita briga de egos e coisas assim que a gente não imagina que existe dentro de uma organização e, de certa forma, era meio ingênuo da minha parte acreditar que essas coisas não aconteciam numa organização do tamanho da FS, com a nossa quantidade de voluntários, que é um número absurdo para qualquer tipo de organização. Então, de certa forma, é natural que aconteça, mas a minha esperança de que não fosse assim. E o trabalho da do Conselho de Ética foi um dos maiores desafios, eu acho, da minha vida. Não só como voluntária, mas como pessoa também. Eu me sentia, de certa forma, muito nova e um pouco despreparada para as coisas que a gente tinha que lidar. Então, foi uma escola de vida realmente para mim. Aprender a lidar com pessoas, a lidar com conflitos, a respeitar a opinião porque a gente está, de certa forma, julgando casos e a gente está trabalhando com os voluntários. Cada um vem de um background. Nós temos professores, tem jurista, tem pessoas que trabalham na área administrativa. Então, tem pessoas de diversas histórias que vão julgar o mesmo caso. E aí a gente percebe que cada pessoa tem uma visão sobre um caso diferente. Então, para mim foi realmente uma experiência muito engrandecedora, mas, claro, muito exigente, assim, exige bastante tempo, é muita responsabilidade, a gente está trabalhando com... Muitas vezes a gente trabalha com a vida de pessoas, porque tem voluntários que chegam no Conselho de Ética quando a situação já está completamente insustentável e a gente, dependendo da decisão que a gente vai tomar, um comitê pode se quebrar daqui a pouco porque um presidente pode resolver que vai sair da organização, ou se a gente não consegue mediar esse conflito, a gente pode estar terminando com amizades, com várias relações. Então, realmente é muita responsabilidade, mas eu acho que é um trabalho muito, muito bonito, assim, e a gente precisa de voluntários cada vez mais dedicados e conscientes dessa responsabilidade enorme que é colocada no colo do Conselho de Ética. E são muitos os casos. Inclusive, no regimento, a gente colocou um limite máximo de casos que poderia ser analisado simultaneamente, porque a gente percebeu que a complexidade dos casos é muito grande, assim, para que, se a gente tomasse todas as demandas, ficaria impossível controlar tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aliás, acho que à medida que a gente vai conversando, as pessoas podem levantar a mão escrevendo as perguntas no chat, que eu vou organizando aqui. Mas gostaria que vocês pudessem nos explicar qual é o processo de recebimento e o que passa por cada um desses casos quando chegam até o conselho. Acontece uma situação, alguém reporta, e o que acontece nessa história daí em diante? Você quer falar, Stefan? O que eu falo? Será que o meu som melhorou? Será? Acho que tá... agora tá normal, parece. Tá normal? Se trancar, eu te aviso. Tá. Bom, se travar, tu continua. Bom, o procedimento, na verdade, né, quando ele chega para a gente, ele chega através de um formulário, né, que é um formulário que sim, é amplamente divulgado e acessível a qualquer voluntário, né? Nesse formulário, o voluntário ele faz a explanação dos fatos que causaram aquela questão, aquele conflito ético, né? Junta as suas provas, né? Comprova basicamente o que aconteceu, né? E encaminha esse formulário para o coordenador, para o e-mail do Bravo.ética, né? E o coordenador tem acesso a esse e-mail e ele faz a análise preliminar do caso, né? Então, ele dá uma olhada naquele caso e esse coordenador ele avalia se há possibilidade de uma mediação ou não, né? Havendo possibilidade de mediação, ele encaminha o processo, ou enfim, o procedimento com base na política C12 do Conselho Diretor em vigor, né? Que estabelece aí, se for um conflito entre comitês, a pessoa competente para mediar seria o DR, né? E por aí vai, dependendo a hierarquia dos cargos, né? Digamos que não haja possibilidade de conciliação, ou que essa conciliação ela foi feita, né, e não teve êxito, aí sim o processo vem para todos os membros do Conselho de Ética para analisarem a admissibilidade dessa denúncia, né? Então, todos os membros, os 5 conselheiros, eles vão avaliar a denúncia e vão verificar se há condições de prosseguimento, se realmente há alguma falta ética, há alguma questão ali que precisa ser resolvida, né? Vão analisar também a questão de sigilo, porque tem casos que envolvem menores, como
como é o caso, por exemplo, de um estudante nosso, menor de idade, que estaria, inclusive, protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e esse tipo de caso não poderia ser divulgado amplamente, né? Analisamos, né, basicamente essas questões: sigilo, possibilidade de recebimento da denúncia ou não, né? E a gente vota, né? Então, os conselheiros acabam votando se recebem ou não a demanda. Uma vez recebida a demanda, é aberto o prazo regimental, que, se eu não me engano, é de 15 dias, né? É 15, ou 10 ou 7, agora eu me confundi, não me lembro. Não sei, mas deve ser 15, deve ser 15. Acho que é 15 dias. O prazo regimental de 15 dias, então, para o denunciado apresentar a sua defesa, né? Respeitando, então, o princípio de ampla defesa e contraditório, né? Às vezes, também, no momento do recebimento da denúncia, a gente pode tomar um segundo. O que é esse princípio? Ninguém aqui acha que é do direito. Que princípio é esse? O princípio da ampla defesa e do contraditório como o próprio já diz, né? Garantir ao acusado, entre aspas, ou ao denunciado a sua ampla defesa, né? Então, para que ele produza todas as provas, para que ele conteste a denúncia, né? E o contraditório dá a possibilidade dele contrariar aquela denúncia, né? Apresentar justamente todos os fatos que ele impugna, digamos assim, em relação àquela denúncia, né? Dizendo assim, não fui eu, isso aí não aconteceu comigo, a pessoa está piquinha comigo, enfim, né? Dar a possibilidade ampla de defesa, né? Falando de maneira bem clara, tá? Antes também da gente analisar o recebimento da denúncia, ou melhor, no momento da análise do recebimento dessa denúncia, os membros do Conselho de Ética, eles podem tomar uma medida provisória, né? Vamos citar um exemplo aí. Há um risco voluntário, por exemplo. Isso, há um risco com um estudante estrangeiro. Por exemplo, um caso assim drástico que seria assim, uma situação de assédio, né? Um estudante nosso, ele foi vítima de um assédio por um voluntário, né? Simplificando. Então, uma das medidas provisórias que o Conselho de Ética poderia tomar, considerando a urgência da situação e considerando aí a gravidade do caso, seria, por exemplo, suspender o voluntário envolvido, antes mesmo de ouvi-lo na defesa, né? Então, como forma de preservar o estudante que foi vítima de um assédio e havendo farta prova nesse sentido, a gente poderia suspender o voluntário até que o Conselho tome uma decisão definitiva. Mas, claro, aí abriríamos novamente o prazo para esse denunciado, esse voluntário denunciado, apresentar a sua defesa, né? Porque a gente sabe que, eventualmente, poderia ser um conflito entre duas pessoas que, né, uma visa prejudicar a outra de motivo. Vamos lá, né? Isso aí é comum. Tá? Isso, e essa medida de urgência, assim, ela não é só para casos gravíssimos de assédio, mas pode ser, por exemplo, digamos, tem suspeito que um voluntário está desviando verba, então poderia determinar que esse voluntário não receba mais verba. As medidas, elas não estão previstas no regimento, pode ser qualquer coisa que os conselheiros entendam que seja necessário, urgente, para que até o caso até a resolução do caso, até a apresentação da defesa, até que tenha mais informações, o que é urgente, para que a gente evite danos à organização e aos membros da organização. Então, pode ser, talvez, tirar alguém de um cargo de conselheiro, não necessariamente afastar só o voluntário, né? Pode ser medidas de todos os níveis, assim. Mais uma vez, daí vem a responsabilidade dos conselheiros de participarem das reuniões e de ter noção das implicações que as suas decisões podem ter. Desculpa te atrapalhar, mas foi só para complementar. Não, imagina. Inclusive, foi boa a tua ressalva, Anitta, porque eu vou mencionar um caso, não vou citar nomes, é um caso que não corre em sigilo, então eu vejo, né, de certa forma, que não há problema em mencioná-lo até a título de exemplificação. Nós temos uma demanda no Conselho de Ética, em que a gente já teve inúmeras tratativas de acordo, né, dentro do Conselho entre o denunciante e o denunciado, né? Foram feitos inúmeros acordos, a denúncia envolve o DA de uma região X, né, e envolve um conselho da organização. Apesar de todos os esforços, de todos os lados, no sentido de viabilizar aí uma composição amigável, nada foi cumprido, né? Essa demanda aí já se arrasta há pelo menos 2, 3 anos, se eu não me engano, não lembro de cabeça agora. E agora, recentemente, o Conselho tomou uma decisão, ao receber a denúncia,
uma medida provisória, inclusive, de suspender as contas da região, porque o denunciado era o DA da região, né? Então, houve ali uma questão de falta de prestação de contas, né? Então, o voluntário DA acabou não prestando as contas. E aí a decisão do Conselho de Ética foi no sentido de suspender o repasse de verbas pela Secretaria Executiva para a região envolvida no caso, até que a região faça a correta e devida prestação de contas, né? Apesar daquele voluntário em questão ter sido o culpado principal, o Conselho entendeu que o Conselho Regional, né, no caso do CR, tinha o dever de fiscalizar o seu DA. É porque o DA é um membro eleito pelo Conselho Regional. Então, presume-se que o DA é uma pessoa de confiança, uma pessoa idônea, uma pessoa que vai prestar as contas, né? Então, a decisão do Conselho de Ética foi no sentido de bloquear a conta de determinada região do FS, né? E aí vem as consequências que a Anitta mencionou, dos agravantes que uma decisão do Conselho de Ética pode tomar para determinada região. E a decisão foi no sentido de suspender, então, a verba até que as contas fossem prestadas, até o limite do débito. É lógico que o que ultrapassou o valor do débito, a região vai continuar tendo direito a receber, né? Mas é bem bacana, assim, é uma experiência bem enriquecedora, a gente acaba aprendendo bastante, né? E como a Anitta falou também, a gente acaba tendo que lidar não apenas com o conflito de determinada demanda, mas também com as opiniões divergentes dentro do próprio conselho e de todos os conselheiros. Porque eu penso de uma maneira, temos o Henrique que pensa de outro, o Jansen pensa de outro, e aí vai, né? Então tem toda essa questão também. Tá? Anitta, queres finalizar a questão do pós-recebimento da denúncia? Isso, então, assim, a gente prezou por um procedimento oral, né? Então, que não fosse só escrito, até porque não faz parte da nossa organização, a gente não trabalha só por e-mails, então a gente prezou por um procedimento quanto mais oral possível, mas é claro que nem sempre os conselheiros, eles não vão viajar até o lugar onde a pessoa está para ouvir ela, porque isso seria inviável até financeiramente. Então, no momento que a pessoa é denunciada e ela tem os 15 dias, para se defender, também é marcada uma audiência preliminar, virtual ou presencial, dependendo, digamos que se alguém que mora numa distância que seria possível, pode ser presencial, mas de preferência preliminar, para que a pessoa possa ser ouvida também, e é uma forma também da gente aproximar o conselho das pessoas, e essa audiência, ela vai contar, essa audiência, né, essa reunião, ela vai contar com a presença de pelo menos 2 voluntários, porque a gente, para que não seja sempre todos os conselheiros a ser afetados com todos os casos, a gente estipulou que poderia ser determinado um relator e um revisor. Então, que para cada caso teria 2 voluntários, que são os que vão coordenar todos os procedimentos e no final eles vão expor para os colegas o que eles fizeram para que todos votem daí em relação a isso. E daí esses 2 participam dessas audiências e depois dessa audiência, então, ele tem o tempo para ele enviar os documentos que ele quiser para se defender. E disso, tanto o relator quanto o revisor, ou seja, os 2 voluntários que estão coordenando, vão enviar um voto, cada um, da proposta que eles têm de solução do caso, seja de aplicar algum tipo de sanção. A gente tem sanções previstas, então pode aplicar desde advertência direta, uma advertência pública, intervenção em órgãos internos, suspensões por prazo determinado e indeterminado, destituição de mandatos eletivos, até mesmo a exclusão de membros, né? Ou seja, o afastamento completo e para sempre desse voluntário. Então, essas sanções podem ser aplicadas. O relator e o revisor vão votar, vão sugerir, na verdade, olha, eu acho que nesse caso a gente pode aplicar isso ou aquilo, o revisor vai sugerir outra coisa, e os demais conselheiros vão poder, então, votar, se eles concordam com o voto de um ou de outro, ou se eles têm um voto ainda dissidente, se eles acham, não, eu acho que não é nem advertência, nem suspensão. Eu acho que a gente tem que, sei lá, excluir a pessoa completamente da organização. E daí essa decisão vai ser tomada. E é claro que o Conselho de Ética não toma decisões, essa decisão final ela não é recorrível. E se eventualmente a pessoa discordar, ela pode seguir para o juiz arbitral. Juiz arbitral dentro da organização, que daí são voluntários que não fazem parte do Conselho de Ética, que vão ser escolhidos para julgar novamente se a decisão do conselho foi correta ou não foi correta.
Diz uma coisa, essa eleição, ela tem que ser absoluta? Todos do conselho precisam concordar? Não, as decisões elas não são unânimes, elas são deixa eu ver aqui, então, por maioria, né? É maioria simples. Não, pera, deixa eu ver, se eu não sei se é maioria simples, eu acho que é maioria simples mesmo. Eu tô com o... Se eu não me engano, é maioria simples também. Isso. Mas é claro que sempre que possível as decisões serão tomadas de forma unânime, mas se não for possível, vai ser por maioria simples. E daí aí a gente passa, então, a decisão para o órgão que vai ter que efetivar. Digamos que se for uma advertência pública, a gente vai passar para a Secretaria Executiva publicar uma nota no informativo semanal. Se for uma exclusão, a gente vai passar, ou digamos que é um afastamento de um cargo, a gente vai passar para o presidente local, dizer, olha, essa pessoa está afastada do cargo de conselheiro pelo período X. Então, aí o Conselho de Ética vai dar esse encaminhamento, né? E, assim, o denunciante... Não é, nem sempre o procedimento ele vai ser uma parte contra a outra, tipo num processo judicial civil, assim, sabe? Tipo, eu tô processando o Guigo me xingou. A maioria das vezes o procedimento ele não envolve tanto o denunciante apresenta a denúncia e a partir daí é o conselho que vai seguir e não necessariamente vai precisar ouvir aquela pessoa novamente, aquela pessoa vai fazer a sua denúncia e depois é o conselho que vai averiguar, porque a gente não tá aqui para ficar julgando quem tá certo e quem tá errado, tipo, em brigas entre duas pessoas, e sim para defender o melhor interesse da organização, né? Tanto que essas coisas entre uma pessoa e outra, a gente vai tentar resolver pela mediação. E é bem interessante também que, quando a gente fala ele falou ali que a gente analisa se a denúncia vai ser recebida ou não, se ela teve uma mediação, ou se não tiver, a gente vai encaminhar para mediação. Essa resolução prévia, ela pode ter sido feita já, o ideal é que ela seja feita antes de ir para o conselho, né? Que a pessoa que tem uma demanda que ela primeiro tem que resolver por si. Não é assim, o Guigo me mandou um e-mail me xingando, eu vou direto para o conselho. Não, primeiro eu vou falar, olha, Guigo, por que tu fez isso? Daqui a pouco eu vou falar com quem está acima, digamos, agora o Guigo é DR, eu sou uma voluntária local. Então, seria o Conselho Regional ou a DNO que teria que se envolver para resolver isso. Eu poderia falar, olha, gente, aconteceu isso, o Guigo me xingou, eu queria uma atitude de vocês aí, vamos mediar. Daí, essas pessoas poderiam sentar comigo e tentar resolver. Aí, se a gente não consegue, vai para o Conselho de Ética. Por isso que se o Conselho recebe uma demanda que foi direto, assim, 2 voluntários se desentenderam, ou ocorreu algum caso, tipo, o conselheiro abandonou o seu aconselhado e foi direto para o Conselho, a gente vai dizer, não, presidente, primeiro você tem que tentar resolver isso, tem que conversar com essa pessoa, e daí se você não conseguir resolver na conversa, na mediação, ou de alguma outra forma de resolução, daí sim que vai seguir para o Conselho. E é claro que o Conselho, então, não está ali só para julgar, mas também para ajudar essas pessoas a tomar essas medidas preliminares, assim. Então, a gente pode sugerir a aplicação da política C12 ou a gente pode sugerir algum outro tipo de dinâmica ou de atitude que seja tomada antes de seguir. Mas, se for necessário uma audiência, uma advertência, uma exclusão, uma suspensão, aí, realmente, o presidente não pode excluir um voluntário do seu comitê. Para isso, ele tem que passar pelo Conselho. É importante esclarecer também que, com base no que a Anita mencionou, que a visão que muitos voluntários ainda têm é a de que o Conselho de Ética é um órgão para que se pratique a vingança dentro da organização, né? Então, muita gente acaba tendo essa ideia de assim, eu vou levar para o Conselho porque eu quero me vingar, né? Então, eu quero que aquela pessoa seja excluída, eu quero que a pessoa deixe de ser voluntária. Então, por isso que é muito importante o Conselho priorizar e preservar esse direito de defesa do denunciado, né? É importante que seja dada voz também à pessoa que está sendo denunciada para que o Conselho também não cometa nenhuma injustiça, de certa forma, né? Inclusive, essa é uma das principais reclamações dos conselhos, das comissões que existiram antes, assim. Claro, não estou criticando 100%, até porque eu não conheço, eu nem era voluntária em muitas dessas reclamações, mas uma das reclamações é que as decisões eram tomadas sem escutar as pessoas, sem que a pessoa tivesse efetivamente um direito de defesa. Então, inclusive, chegou para o Conselho de Ética pedidos de revisão, aplicando o novo regimento a casos que já foram decididos há anos atrás, né? Isso inclusive, veio tamanha a desconsideração que as pessoas tinham pelo procedimento anterior, assim.
E por isso que a gente se prezou tanto por fazer um procedimento bem aberto, bem transparente, oral, que as pessoas possam conversar efetivamente, para que a gente consiga isso, porque realmente é um órgão que muitas vezes é procurado. É claro que às vezes é procurado para sanar injustiças e para proteger a organização, mas muitas vezes também é procurado para algum tipo de vingança dentro da organização. Porque, por exemplo, o presidente não pode excluir o voluntário, então ele pode seguir para o conselho. E por isso que a gente não pode permitir isso, né? Alguém tem algum... Eu queria comentar. Fala, Fátima. Então, Anita, você estava falando dos conselhos anteriores, que antes era a comissão, né? Eu não sei se eu tive a honra ou a infelicidade de participar da primeira comissão de ética que existiu. Eu fiquei alguns anos na comissão. Então, foi assim, para mim, foi uma experiência bem ruim, porque nós éramos um grupo, não me lembro de quantos, mas tinha um representante do CD, tinha um representante da DNO, tinha um representante da Secretaria Executiva, e só não tinha do Conselho Fiscal. Enfim, nós começamos, tinha um monte de demandas, sabe? E tinha demandas que eram um dossiê enorme, assim, ó, que a gente teve que ler tudo. Nós não tínhamos uma pessoa no conselho, nessa comissão na época, como você e o Stefan, que são advogados, que entendem de leis, porque eu, pessoalmente, acho que a comissão de ética precisa ter pelo menos um advogado. Não sei se vocês concordam, mas eu vejo dessa forma, né? Porque é uma comissão de ética. Trata-se da ética, do comportamento das pessoas, etc. e tal. Então, precisa de alguém que entenda de leis justamente para não fazer, não ser injusto, né? Aplicar as sanções conforme elas devem ser aplicadas, sem punição, sem julgamento, sem... Enfim, mas nessa época, o que a gente tinha? Nós não tínhamos um direcionamento, nós não tínhamos um regimento interno, nós não tínhamos... A única ferramenta de trabalho que nós tínhamos era a C12. Só. E vocês todos sabem que a C12, nós todos sabemos, né? Que a C12 é pouca coisa, né? Não tem uma orientação assim que possa, através delas, a gente fazer uma mediação, ou não sei que termo usar aqui, coerente, enfim. Depois, e a gente, o nosso contato mais com as pessoas que estavam envolvidas era pelo e-mail e correio com SEDEX, entendeu? Tinha o SEDEX que mandava com AR para a pessoa assinar, para não ter o problema de... Então, assim, não estou advogando em causa própria, sabe, nem pela causa do grupo, que não tinha como se defender, mas como foi a primeira comissão, que era a comissão na época, a gente tinha uma escassez de orientação grande, né? Porque a ferramenta que a gente tinha era C12, não tínhamos nenhuma pessoa no grupo que entendesse de leis, assim, que fosse advogado, que trabalhasse na área de leis para conduzir, e tínhamos muitas demandas, muitas. Eu sei que a primeira comissão foi muito criticada, e eu acho que todas as pessoas que trabalharam nessa comissão foi muito ruim. Eu não ouvi nenhuma delas ainda dizer que... Lutar, né? Na verdade, essas coisas foram levadas em conta, inclusive, quando a gente tentou criar esse novo conselho, a nova comissão, a gente levou em conta bastante feedback que a gente tinha dos outros, e não só das pessoas que reclamavam da comissão, mas os próprios membros que reclamavam, porque muitos membros diziam, eu nunca mais vou participar do Conselho de Ética. A pior coisa que eu fiz dentro do IFS. Eu ouvi isso de mais pessoas, inclusive na CN, depois que eu apresentei o regimento, bastante gente me procurou, voluntários mais antigos que eu nem conhecia, para me dizer, olha, eu fiz parte, e foi muito difícil para mim. Então, essas coisas todas foram levadas em conta. O regimento ele não foi feito só
para que os voluntários gostassem mais do conselho, mas também para que os voluntários gostem mais de fazer parte do conselho. Exatamente. Então, a gente criou um procedimento que a gente tentou fazer o mais claro possível e, assim, que tentasse, por isso também da gente não botar sempre todos os conselheiros em volta de todos os casos, mas ter conselheiros que estão responsáveis por casos específicos, para que a gente consiga também desafogar esse trabalho, que é muito cansativo. Realmente é um trabalho muito cansativo dentro da organização. Eu não conheço os outros conselhos, porque eu nunca participei do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal, mas eu acredito que o Conselho de Ética é um dos que dá mais trabalho, porque é um trabalho realmente que exige muito da gente. E sobre a questão dos juristas dentro do grupo, eu acho que tem que ser um órgão democrático. Então, não poderia ser só pessoas do direito, porque daí a gente ia julgar as pessoas com a cabeça de jurista. Mas o que eu sentia é que quem não é do direito tinha muita dificuldade de seguir o procedimento, principalmente quando a gente estava fazendo o regimento. Não é só dificuldade de criar, mas dificuldade de seguir, de entender a necessidade de ter um procedimento, porque a gente está acostumado com isso, com prazos, com o que fazer agora e tal. Então, ficava mais difícil para quem não era, né, para quem não era da área do direito. Mas é claro que na hora do julgamento isso não importa tanto. Então, no momento que os conselheiros eles estão já adaptados com esse procedimento, já facilitava um pouco. Mas realmente eu acho que uma pessoa, no mínimo, é necessária, nem que seja como salvaguarda do procedimento, assim, para garantir que todos os membros vão seguir. Porque quem não é do direito, às vezes, quer pular na frente, quer fazer alguma coisa, responde e-mail que não era para responder, porque quer ajudar. Não digo que ninguém tem má fé, nem da mesma forma como eu não acho que as comissões anteriores à nossa tinham algum tipo de má fé. Com certeza que não, mas, claro, trabalhavam dentro das suas possibilidades. A nossa comissão também foi bastante criticada, porque a gente não dava andamento nos casos, mas a gente tinha que fazer os casos e fazer os regimentos ao mesmo tempo, né? Então, mas eu acho que, e eu não sei agora, até pergunto para o Stefan se isso melhorou, mas a ideia foi que a gente pudesse fazer um conselho que não fosse um trabalho tão penoso e tão desgostoso, porque muita gente... Eu saí da comissão não porque eu não gostava do trabalho, eu gosto, mas porque me tomava muito tempo e eu também era DR. E agora estou me dedicando para projetos pessoais. Mas eu com certeza voltaria a esse cargo, porque eu achei é realmente muito legal, assim, não só para quem é do direito. Para quem é do direito é muito legal também, porque é muito bom a gente ter essa noção dessa parte extrajudicial, mas para quem não é um trabalho realmente... É bom, é satisfatório a gente poder resolver os problemas e ajudar as pessoas, lidar com as necessidades. Então, mas com certeza, não sei agora se melhorou, se as pessoas estão gostando mais de ser do conselho ou se continua igual, mas realmente é uma coisa que existia. Muita gente era do conselho e depois dizia que nunca mais ia ser, que era a pior coisa que tinha feito dentro da organização. Deixa eu acrescentar, Anita, a sua fala para passar para o Stefan essas perguntas, mas fiquei pensando agora em que perfil também vocês acham que deveria ser um voluntário que se candidataria ao Conselho de Ética? Uma vez que a gente entende que, enfim, não é necessário só ter advogados, mas o que a gente busca para ter um voluntário que possa atuar da maneira mais eficiente dentro do conselho? Olha, Guigo, eu acho que, assim, ó, como a Rita falou, eu acho que tem que ser um espaço democrático, né? Até porque a gente não pode ter apenas uma visão jurídica dentro do conselho, a gente também tem que ter, de certa forma, uma visão humanizada, né? Então, assim, um advogado, ele pensa muito como processo, uma cabeça muitas vezes mais mecanizada, uma coisa mais segue regra, segue regimento à risca, né? Então, ter alguém que não é do mundo jurídico, como é o caso de alguns dos conselheiros atuais, acaba abrindo a visão também da forma de opiniões mais humanizadas, no sentido de, por exemplo, a Bebel, né? A Bebel é professora, se eu não me engano, né? Então, a Bebel, ela traz muitas vezes uma visão, né? Uma visão ética diferente do que nós, juristas dentro do conselho, muitas vezes consideramos, né? Então, respondendo a tua pergunta, Guigo, eu acho que o que a gente precisa para um membro do Conselho de Ética é comprometimento. Não só para o Conselho, mas eu acho que não só para o Conselho de Ética, como para qualquer conselho dentro da organização, né? Eu acho que falta bastante comprometimento, assim, no sentido de querer fazer acontecer, né? Porque o regimento interno, e aí já respondendo também a Fátima e também fazendo um gancho com o que a Anita comentou, o regimento interno ele para ajudar muito o Conselho de Ética, porque ele é extremamente didático,
ele é fácil para ser compreendido, ele não tem linguagem jurídica complicada, digamos assim, né? Qualquer voluntário que ler aquele regimento vai entendê-lo. Esse, né? foi o maior desafio, eu acho. E ele direciona, né? Isso que é o importante. Ele dá o passo a passo, né? A sequência dos atos. Então, o voluntário diz assim, o conselho não está julgando, o conselho não está dando andamento ao meu processo, né? Então, a gente tem lá, o artigo tal diz que o teu processo tem que ser feito isso, né? Então, o teu processo está naquele estágio, né? E a grande dificuldade que a composição anterior teve, que era a comissão de ética, que a Fátima até integrou, e eu não sabia também, foi a falta de um regimento interno, foi a falta de uma regra procedimental, né, de saber os atos que tinham que ser tomados. Não é simplesmente recepcionar um e-mail e ler aquele e-mail e parar e pensar, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Então, o regimento interno ele veio nessa linha. Né? Então, o trabalho, eu imagino que atualmente ele está mais fácil, né? Porque na dúvida, né? Mas em todos os casos, a gente segue esse regimento que vai nos dar esse direcionamento que precisa ser feito. Né? E é lógico que decisões tomadas pelo Conselho de Ética, né, quando elas chegam nesse extremo de ter que serem julgadas, é óbvio e evidente que elas não vão agradar a todos, né? Então, às vezes, o denunciante não gosta do resultado final, o denunciado não vai gostar do resultado final. Então, de certa forma, para os conselheiros também é delicado lidar com situações, porque, acima de qualquer coisa, nós estamos lidando com pessoas. Então, cada pessoa pensa de uma maneira diferente. E é evidente que as nossas decisões, muitas vezes, não vão agradar a todos, né? Então, isso também é uma questão que tem que ser posta, tá? Eu acho que basicamente é isso. Só queria falar sobre o perfil do voluntário, mas pode falar, Fátima, depois eu volto para mim. Não, rapidinho, sabe o que é? Eu vou precisar sair porque eu tenho uma reunião 7h30, uma outra reunião 7h30, e é longinho. Até eu chegar lá, vou chegar em cima da hora. É o primeiro todos eu fiquei até o final e esse eu não fiquei. Mas só queria dizer uma coisinha rapidinho. Eu falei da parte jurídica na comissão, no Conselho de Ética, não que o Conselho tenha que ser, né, todo jurídico, é democrático. Sim, nós compreendemos. Eu comentei sobre isso, por quê? Porque na nossa época, a nossa ferramenta era só a C12, né, e a C12 ainda falta... todos nós achamos assim que faltava muita coisa, e houve momentos no nosso trabalho que nós tivemos que consultar advogado, entendeu? Nós consultamos advogados da organização e chegamos a consultar advogado também, num caso, fora porque era uma situação bem complicada e que a gente precisava de um parecer jurídico. Por isso eu comentei que todos nós fomos unânimes em dizer que a gente precisava ter alguém da parte jurídica, né? Tinha que ter alguém jurídico. Gente, ó... Hoje ainda, a comissão o conselho ainda pode consultar o advogado. E outros tipos de... Na verdade, qualquer tipo de auxílio, assim, se a gente precisasse, por exemplo, de um contador para analisar as contas, eles podem solicitar. Se eles precisarem de advogado, eles podem solicitar. Por isso que pode ser bastante plural. Então, mas aí só que assim, quando tem um advogado no grupo, né, claro, é um voluntário, né, então facilita, porque no nosso caso a gente teve que desembolsar, né, então foi assim, mas, gente, olha, beijo para todo mundo, fiquei feliz de ver vocês, desculpa aí que é o único que eu vou precisar sair mais cedo, mas eu tenho uma reunião 7h30 que já estava agendada, tá bom? Beijão para vocês, bye bye. Beijo, até. Então, sobre o perfil do voluntário, eu acho que o único requisito é que seja uma pessoa, além de ser uma pessoa comprometida e que vai ter noção de que as reuniões são online, e isso dificulta um pouco, porque a gente sempre dá menos importância, parece, quando as questões são virtuais, né? Então, é bem diferente quando a gente tem uma reunião presencial, uma reunião virtual. Além desse comprometimento, eu acho que é uma pessoa que tem interesse e gosta de trabalhar com conflitos, assim, que gosta de trabalhar com tipos de mediação e resolução de conflitos e achar, às vezes, o melhor dentro, assim, duas coisas são ruins, tipo, tanto a gente tirar o voluntário quanto tirar outro é ruim, a gente tem que achar a situação menos pior. Então, pessoas que gostam de lidar com esse tipo de conflito,
eu acho que tem um bom perfil para trabalhar no conselho. Mas é muito importante que seja plural. Então, a gente já teve conflitos de idade, com voluntários mais antigos brigando com voluntários mais novos. Então, a gente precisa ter gente nova e ter gente mais velha. A gente tem que ter pessoas que já tiveram cargos, tipo de DR, coisa assim. E também pessoas que são só voluntários de base, porque cada um vai ter uma visão. E como a gente não é um juiz que está julgando de forma completamente imparcial, é claro que a gente vai ter que trazer as nossas experiências. Então, por isso que a gente precisa tanto de vontade, de realmente uma pluralidade de pessoas das diversas áreas de formação, pessoas de diversas áreas dentro da IFS, de diversas regiões também, porque não adianta a gente ter, sei lá, todo mundo aqui no Sul, e daí a gente pode nos faltar daqui a pouco alguma coisa cultural, de algum conflito que pode ter entre os voluntários de uma outra região, né? Então, essa questão, se é uma pessoa que tem comprometimento e tem interesse em auxiliar o IFS a manter a sua missão, isso é o mais bonito do conselho, assim, a gente trabalha efetivamente para conseguir que todo mundo trabalhe pela missão. Então, a gente já teve voluntários casos que o problema era que a pessoa perdia, esquecia a missão do IFS e começava a se preocupar com coisas que não fazem parte da nossa causa. Então, esse é o grande trabalho do conselho. Quem se interessa por isso, quem quer melhorar o IFS nesse sentido, ou quem vê algum tipo de injustiça que acha que poderia ajudar a resolver, será mais que bem-vindo, eu acho, dentro do conselho, porque todas as opiniões serão bem-vindas, assim. E é claro, assim, é um grupo bastante seleto, são pouquíssimos voluntários, e trabalha com uma demanda grande. E, claro, vai para a CN, então aí tem mais um super benefício, né, de ser um voluntário que participa do conselho. E é isso, eu acho. Eu recomendo bastante. Para mim foi uma experiência muito, muito, muito... Não estou falando isso só para vender o peixe, mas realmente foi uma experiência muito agradecedora, que eu comento, inclusive, fora da IFS, assim. Foi uma das coisas mais desafiadoras mas, assim, que me ensinaram na minha vida a lidar com conflitos, com pessoas diferentes, com coisas de egos e de organizações e hierarquias, assim. Tipo, a gente tem que cuidar muito para não passar por cima, daqui a pouco o conselho passar por cima de um presidente, passar por cima de um DR, porque a gente está trabalhando com pessoas que se preocupam muito com o seu trabalho. Se a gente passa por cima, a gente está desvalidando o que aquela pessoa fez. Então, todas essas coisas, para mim, foram aprendizados importantes, assim. E eu gostei bastante de ser. E eu não acho que eu tenho, tipo, um perfil específico. Eu, como qualquer outra pessoa, poderia ser conselheira. Temos mais algumas perguntas? Não? Eu tenho uma última pergunta. Vocês falaram muito do que se espera do conselho, ou de alguém que seja um conselheiro, mas eu gostaria de ouvir também de vocês que conselho vocês dariam para alguém que almeja esse cargo. Isso é uma coisa que a gente está fazendo a todos os encontros, enquanto membro e ex-membro do conselho. Que conselho você daria para alguém que queira participar? Olha, é uma pergunta difícil. É um desafio, né? Como a Anita falou, eu tenho mais de 10 anos pela frente dentro do conselho e para mim tem sido uma experiência super bacana também. Eu gosto bastante, até porque é da minha área, né? Então tem sido legal lidar assim com o conselho, mas eu acho que o meu conselho para algum futuro candidato e novos conselheiros, até porque a gente tem 3 vagas, se eu não me engano, que serão preenchidas agora na próxima CM, né? Olha, eu volto a bater na tecla do comprometimento. Tá? Eu acho que é isso que precisa, ter comprometimento, porque a Anitta, quando ela mencionou a questão de reunião à distância, reunião por Skype, pelo Zoom, virtual, ela acaba dando margem para uma falta de comprometimento, né? Não posso hoje, não vou, não quero, não deu, tudo certo, né? Então, eu acho que assim, a minha sugestão para um novo futuro conselheiro seria basicamente ter comprometimento para assumir o cargo, né? Que é um cargo de responsabilidade, de certa forma, né? Então, eu acho que eu reitero a posição nesse sentido.
O meu conselho, assim, o que a pessoa poderia fazer para se preparar, eu acho que a pessoa poderia ler o regimento antes de se candidatar, para conhecer o procedimento. E uma coisa que, por exemplo, para mim, um dos desafios foi guardar as coisas para mim, porque os procedimentos, a maioria deles, muitos são sigilosos, mesmo os que não são sigilosos, eu não podia sair espalhando. Então, foi uma preparação, de certa forma, que eu tive que fazer, porque eu sou uma pessoa muito conversadeira, até um pouco fofoqueira. Então, eu não podia contar para ninguém as coisas. Então, eu contava tudo pro meu namorado, que nem era do FS, nunca participou, não foi nem um evento. Coitado, tinha que ficar me escutando. Então, eu acho que a pessoa tem que se preparar nesse sentido, assim, tem que saber que vai lidar com coisas que às vezes são, tipo, bafônicas e não pode contar para ninguém. E ler o regimento, que eu acho que realmente é bem importante até para a pessoa ver se vai se adaptar com o procedimento, se gosta, se não gosta. Se tem alguma ideia para mudar, então que se candidate e propõe uma mudança, né? Mas a pessoa tem que conhecer, na verdade, e ali no regimento está todo o trabalho do conselho, assim. Que ótimo. Bom, então, eu gostaria muito de agradecer, Stephanie e Anita, pela presença de vocês, em nome do GD. Foi um ótimo debate, e a presença também de todas as pessoas que passaram por aqui. E, enfim, se vocês tiverem mais alguma sugestão por CD de futuros webinars como esse, nos enviem um e-mail pela Bruna, qualquer coisa assim. Tá certo? Certo, obrigada pela presença, foi uma honra. Obrigado pela presença também. E em nome do Conselho de Ética, eu coloco, né, o nome do Conselho à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato com a gente, né, fiquem sempre à vontade através do bra.etica.fs.org. Estaremos também todos os membros do Conselho de Ética na próxima CN, então, presencialmente, né, e pessoalmente poderemos conversar também. Né? E eu acho que é isso, né? Agradeço a presença de vocês e estamos à disposição, tá bom? Temos uma pessoa que chegou agora. Pois é, Aninha, você tem uma pergunta? Porque pela falta de perguntas, a gente começou a encerrar a sessão. Aninha, está ouvindo? A Aninha está super doente, talvez ela não esteja com um áudio ligado, evitando o coffee. Bom, gente, eu ligo para a Aninha agora, e depois vai estar, como todos os outros, disponível esse webinar para ser visualizado. A gente vai enviar ele no informativo, a gravação, tá bom? Então tá, boa noite para todos, nos vemos em breve. Tchau. Boa noite, até mais. Boa noite. Tchau, tchau.